Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós iremos dar início a mais um dia de devocional. E nada melhor do que nós começarmos esse dia já agradecendo ao nosso amado Jesus por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele é. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nessa hora nós te convidamos, Senhor, a estar conosco, a estar com a Tua presença nesse lugar. Pai, obrigada pela oportunidade, obrigada, Senhor, por nos sustentar, por nos levantar, obrigada por não nos deixar sozinhos, obrigada por sempre segurar na nossa mão quando estamos perdidos. Obrigada porque a Tua palavra, ela é uma bênção e obrigada por essa palavra nos transformar. Obrigada por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com você sobre é necessário sair um pouco das rodas, dos lugares, dos ambientes para ter um tempo de comunhão com o Pai. Só você e Ele. Sim, quando nós estamos muito cheios de problemas, muito cheios de adversidades, preocupações, ansiedades, a melhor coisa de silenciar, a melhor coisa, na verdade, para silenciar todas essas vozes é se render à oração e buscar um tempo de intimidade com o nosso Pai. Afinal de contas, o nosso Pai que está aí no céu, Ele espera por esse momento de você com Ele, porque Ele quer te ouvir. Ele é muito mais do que qualquer amigo e Ele é muito mais do que qualquer psicólogo. Tudo que você puder imaginar no tempo que você não está bem, em querer pedir ajuda a alguém, lembre-se do seu Pai, porque Ele é o único que é o melhor de todos para poder te ouvir. É necessário sairmos um pouco da nossa rota, sairmos um pouco da nossa rotina e ir buscar no Senhor o que Ele quer nos ouvir e nos responder com sabedoria e com inteligência. E a gente tem um grande exemplo na palavra do Senhor. E o exemplo que eu quero trazer para você se encontra lá em João 6 e o 15, que fala assim: Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquele tempo, o povo estava vendo que Jesus estava fazendo muitos milagres. E de qualquer forma, eles estavam proclamando que Jesus era o rei, que Jesus era para ser o Messias daquela época, que Jesus era para ser estabelecido na terra. Só que Jesus, sabendo do seu propósito, sabendo que o Pai tinha muito mais para dar para ele, para que ele fosse fazer enquanto estava na terra, ele decidiu se retirar e ir para o monte orar ao seu Pai, para que o seu Pai desse a resposta necessária. Muitas das vezes a gente vai ter que pegar esse exemplo de Jesus e sair desses lugares a qual muitos querem nos enaltecer, nos levantar à força, trazer honra e glória para nós, sabendo que a honra e glória é somente do Pai. E eu e você precisamos somente orar ao nosso Senhor para que a humildade venha estar no nosso coração. Jesus, além de ser filho de Deus, ele se mostrou um homem íntegro e humilde. A gente precisa entender a humildade que o Senhor tem nos transferido e reconhecermos quando estamos cheios de tarefas para resolver e não damos conta de responder todas. Jesus estava sendo oprimido pelaquela população, a querer levantar ele como rei, como Messias daquela época, sendo que ele já era o Messias. E Jesus, com toda a humildade no seu espírito, ele decidiu sair e ter um tempo de comunhão com o seu Deus, com o seu Pai. E a minha pergunta para você nesse dia é: quantas vezes, quando os problemas, quando as palavras, quando as preocupações, a ansiedade quer roubar você da presença de Deus, quantas vezes você tem se rendido a esse lugar
de oração, a esse lugar de conversa. Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E é nesse lugar que nós somos conhecidos. E é nesse lugar que nós conhecemos ao nosso Deus. Aquele que é soberano e aquele que é inteligente, que é maduro para nos responder em todas as nossas questões. Sim, Jesus foi um grande exemplo. Assim como Jesus é um exemplo, por que não nós sermos um exemplo nessa geração? Ser conhecida ou conhecido pelo aquele que busca primeiro os interesses de Deus do que os interesses da terra. Porque se Jesus fosse vaidoso e ganancioso, ele queria e ele poderia ser o Messias daquela época. Mas que bom que o nosso Messias não era essa pessoa. Nosso Messias sabia para que ele veio na terra e por quem foi enviado à terra. E ele decidiu entregar-se em oração ao seu Pai, ao monte, a orar e saber os interesses do céu. Se nós entendermos que a dimensão e a geografia onde Deus quer nos levar é tão grande que nós não caberia preocupação, ansiedade, dependência emocional, dependência física em nós mesmos. E nós dependeria somente na oração. A oração, ela continua sendo a grande arma do crente. Ela continua sendo a grande arma do cristão. Pois todos os nossos questionamentos em oração pode ser resolvido. É verdade. Nós só precisamos acreditar nessa verdade, nessa realidade. O tempo que você está se sentindo sozinha ou sozinho, lembre-se que não é sozinho que você está, mas você está acompanhado. Porém, a sua companhia quer ouvir você falar. Para muitos entendedores, essa passagem da Bíblia acha que Jesus estava solitário e que Jesus tinha e precisava de um tempo para ele com Deus. Mas não era questão de Jesus estar solitário, era questão que Jesus sabia aonde ele poderia recorrer. E muitas das vezes a gente não sabe o que nós estamos precisando, enquanto nós precisamos entender que o que nós precisamos já tem em Cristo. O que nós necessitamos, Cristo já tem de sobra. Então, todas as vezes que você se sentir que está sozinha, que está solitária, que ninguém mais te vê, que ninguém mais te observa, que ninguém quer te ajudar, não pense dessa forma, mas pense de uma forma a qual você vai se achegar ao seu Pai. Só você e ele vai te responder. Que Deus continue te abençoando e que essa palavra entre no teu coração e perpetue nele, para que você não peque nem contra Deus, nem contra a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.